Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando. E estamos aí neste nosso último encontro, nosso terceiro encontro não presencial, último encontro deste mês de junho. E queremos aqui dar continuidade a estes nossos estudos de forma não presencial. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Recordando, desde as nossas retomadas a esses estudos não presenciais, estamos aí embasados em dois pilares. O primeiro deles é uma revisão de conteúdos vistos no decorrer das nossas aulas presenciais, lá no primeiro bimestre, no início do ano letivo, e o nosso segundo pilar, que é trabalhar com o tema Saúde em Primeiro Lugar. Trabalhamos esse tema durante o mês de junho, nas mais diversas áreas do saber. E, especificamente, nós vimos aqui alguns exemplos em matemática. Certo, galera? E aí, lembrando que na nossa aula passada, nós, juntamente com a professora Nayara, exploramos aí um dos aspectos da questão da revisão dos conteúdos e, em particular, nós vimos aí sobre os números reais e, de forma mais específica, com o conjunto dos números racionais. E, em particular, ela apresentou para nós um exemplo específico de número racional interessante, que são justamente as dízimas periódicas. E nessa nossa aula, queremos trabalhar aqui com vocês também sobre os números reais, só que agora em particular sobre os números irracionais. Certo, galera? E antes de adentrarmos especificamente no que queremos tratar com vocês neste nosso terceiro encontro não presencial, vamos aí relembrar um pouquinho do que são esses números irracionais, de uma maneira mais particular. E aí eu trago para vocês, essa questão, essa indagação. O que é que são esses números irracionais? E aí vamos recordar, números irracionais, um número ele vai ser irracional quando ele tiver uma representação decimal infinita e não periódica. Então eu digo aí para vocês no slide, é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então essa primeira fala aí, de ter uma representação decimal infinita, isso parece com o que a professora Nayara trouxe para nós no encontro passado, onde eu tinha lá que dízimas periódicas são justamente números decimais infinitos. Só que o que vai diferenciar aqui é justamente esse final aí dessa minha afirmação, o não periódica, decimal infinita e não periódica. Isto é, apesar de ser um número com infinitas casas decimais, o número irracional ele não tem uma repetição, ele não vai ter um padrão de algarismo ou algarismos se repetindo ali nessa questão da infinidade de casas decimais. E aí eu trago um exemplo para vocês, que é a questão da raiz quadrada de 2. Antes que alguém me questione, professor, mas 2 não tem raiz quadrada exata. Plenamente, de fato. 2 ele não tem raiz quadrada exata. Mas eu não sei se vocês se recordam, mas nós vimos aí nas nossas aulas presenciais no início do ano letivo, que apesar dele não ter uma raiz quadrada exata, nós podemos, através de alguns artifícios numéricos, e lembrando também da questão da densidade do conjunto dos números reais, que é aquela coisa de que entre dois números reais vão existir infinitos números reais. Então, nós podemos encontrar aí várias casas decimais
para assim podermos nos aproximar da raiz quadrada de 2. Né? Porque, por exemplo, eu não posso dizer que a raiz quadrada de 2 é 1, porque se eu multiplico 1 vezes 1 dá 1, e não 2. Né? Até porque, recordando, o que é uma raiz quadrada? É justamente você pegar um número que multiplicado por ele mesmo dê aquele número que nós estamos querendo extrair a raiz quadrada. Né? Um exemplo é 4. A raiz quadrada de 4 é justamente quem? Isso, 2. Justamente porque, se eu multiplico 2 por ele mesmo, isto é, eu elevo 2 ao quadrado, 2 elevado a 2 dá 4. Outro exemplo é a raiz quadrada de 49, que vai ser quanto? Isso, 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Né? Então, percebam aí que um número ele tem raiz quadrada exata quando existe um outro número que, multiplicado por ele mesmo, dê aquele número que queremos extrair raiz quadrada. Problema. 2. Perceba que se eu multiplico 1 por 1 dá 1 e não 2. Por outro lado, se eu multiplico o segundo número inteiro, o sucessor de 1, no caso vai ser 2, 2 vezes 2 dá 4 e não 2. Então percebam que a raiz quadrada de 2 ele a priori nem é 1 nem é 2. Mas nós sabemos que os números reais eles são um exemplo de conjunto denso. Isto é, entre dois números reais existem outros números reais. Em particular, entre 1 e 2 vão existir outros números. 1,1, 1,2. E aí, se nós formos pegando essa primeira casa decimal, nós vamos ver o quê? Que se eu pego 1,4 e multiplico por ele mesmo, dá 1,96. Opa! Bem próximo a 2. Se eu multiplico 1,5, que é o seguinte, vamos dizer assim, né? 1,5 vezes 1,5 dá 2,25, ou seja, passa. Então, perceba que justamente aí o valor mais próximo vai ser quem? 1,4. Só que nós vimos em sala que, na verdade, eu posso repetir esse processo e ir acrescentando casas decimais e ir multiplicando esses números decimais por eles mesmos. E nós vamos perceber o que? Que, na verdade, essa conta aí, primeiro, vai ser uma conta infinita, né? Não vai ter fim. E, segundo, não vai ser exatamente 2. Ela vai se aproximar de 2 o máximo possível. Então, justamente, nós vamos perceber o quê? Que essa raiz quadrada de 2, na verdade, é um tipo de resultado que vai ter essas características que eu mencionei aí no slide para vocês de números irracionais. Vai ser um número decimal, um número quebrado, infinito e não periódico. Ou seja, veja que as casas decimais aí não se repetem. Certo, galera? E aí, para reforçar, eu digo aí novamente, observe. 3 números decimais e veja as características aí que diferem um dos outros. O primeiro, que é 0,42, só tem 2 casas decimais, um decimal exato. Tranquilo. O segundo é o que a professora Nayara trouxe para nós na aula passada, é uma dízima periódica, porque a casa decimal 2 aí, ela vai se repetindo infinitamente. Certo, galera? E por fim, eu tenho um exemplo de um número aí irracional. Veja que ele é parecido com a raiz quadrada de 2 aí, né? Decimal, infinito e não periódico, certo, galera? Então, gravem isso bem, porque há uma grande confusão em torno dessa questão de racional e periódico e irracional, certo? Que é o que eu estou falando aqui, que é diferente do que a professora Nayara tratou com vocês. E aí, no nosso maravilhoso mundo da matemática, né, na verdade, existem alguns números irracionais, além desse aí que eu menciono no meu primeiro exemplo, que é a raiz quadrada de 2. Né, esse é um número famoso, inclusive, né, se vocês forem garimpar a história da matemática, vão ver que essa raiz quadrada de 2 é um número famoso, mas, na verdade, existem outros tipos de números irracionais que também são famosos. E justamente é sobre um deles que eu quero tratar aqui nesse nosso terceiro encontro não presencial, que é justamente quem? O número irracional π. Certo, galera? Eu creio que vocês já ouviram falar sobre esse número aí, né? Sobre o π. O π, que inclusive é representado pela letra grega que está aí no slide, π, certo? É uma das letras do alfabeto grego, que em particular até a primeira letra da palavra circunferência, e na verdade nós vamos ver que há uma relação, né? Não é aleatório que escolher essa letra para representar o π, ele é um número irracional bastante conhecido. E me atrevo até a dizer que é um dos mais famosos que existem dentro do contexto da matemática.
né? E seu valor ele é aproximadamente igual a 3,14. De novo, né? Não é simplesmente uma coisa aleatória ou porque alguém quis que fosse assim. Na verdade, há um grande mistério por trás dessa questão do π, né? E por que eu digo aproximadamente? Porque, na verdade, os matemáticos, principalmente falando de uma forma mais contemporânea, mais recente, eles perceberam através de demonstrações que o π ele justamente tem essas características que eu mencionei lá de número irracional. Eles, através de teoremas, de demonstrações de uma matemática mais, digamos que pesada, né, eles perceberam justamente que o π ele tem essas características. Vai ser um número decimal, né, 3, número decimal. Perceberam também que ele é infinito, né? E vocês podem ver um exemplozinho de algumas demonstrações de algumas das suas casas decimais, né? E justamente o que é não periódico. Percebam aí, é 14, 15, 92, 65, não tem um padrão de repetição. E os matemáticos, de uma forma mais recentemente falando, né, descobriram justamente isso aí. E o interessante nessa coisa, nossa, e como é que eles descobriram isso? De onde é que isso surge, né? E se a gente for garimpar a história da matemática, nós vamos ver que, na verdade, o π ele não é uma coisa que foi inventada por esses matemáticos que descobriram isso. Eu, particularmente, costumo dizer que o π é como se fosse uma coisa divina, né? Uma coisa que ninguém compreende assim, de forma exata como se deu isso. Mas que, na verdade, o π, os povos mais remotos na história da humanidade, os egípcios, os babilônicos, eles perceberam que esse número aí, não exatamente, eles tinham noção de que o π era esse tipo de número, mas eles perceberam que era algo próximo a 3,12, 3,14, depois perceberam algo mais próximo a 3,1415 ou 1416, e na verdade eles perceberam que por trás de qualquer objeto circular, e aí eu vou trazer para vocês o exemplozinho, tá vendo? Do lado do emoji espantado com essa grandiosidade do π, tem um exemplo de uma circunferência, onde eu tenho aí o meu raio, esse segmentozinho em vermelho, tem o centro, ponto O, e tem a circunferência que é esse contorno aí em azul. Certo, galera? E aí eles perceberam, os povos já antigos, que na verdade quando eles pegavam o comprimento dessa circunferência, imagine que essa circunferência aí em azul, essa linha em azul, ela pudesse ser esticada, né? Fosse uma corda e pudesse ser esticada. E eles perceberam que quando eles pegavam esse tamanho aí, né, dessa circunferência, esse contorno, e dividiam essa medida desse contorno aí da circunferência pela medida do diâmetro, só lembrando que diâmetro vai ser justamente dois raios, um consecutivo do outro, né, que o raio é do centro até a borda, até a circunferência. E se eu pegar do centro, no sentido oposto, para outra extremidade, depois fazer um único segmento que vai de uma extremidade aí da linha da circunferência até a outra extremidade, passando pelo meio, eu obtenho o que a gente chama de diâmetro. E eles perceberam que quando divide a medida do contorno pela medida do diâmetro de quaisquer objetos circulares, uma moeda, um prato, enfim, quaisquer objetos circulares que eles fizeram essa divisão, eles encontravam sempre algo próximo a 3,14. E aí, na verdade, de uma forma mais recente, foi perceptível, né, que, na verdade, é justamente esse π, esse número aí que o emoji ficou espantado, que está por trás de qualquer objeto circular. Então, apesar de aparentemente o π ser obtido através de uma fração, mas justamente o que foi notado no decorrer dos estudos sobre esse tipo de número aí, é que ele não pode ser expresso exatamente, ele pode ser expresso aproximadamente, né? Os matemáticos com demonstrações mais recentes foi que perceberam isso aí, que na verdade não tem como expressar de forma exata o π, porque justamente ele tem essa característica de ser decimal, infinito e não periódico, é o que traz, digamos que aí uma conturbação no meio, né, matemático, tal, né? Que tipo de número? Então, justamente o π é esse número aí, é um número bem famoso, né? Que é obtido, que está escondido atrás de quaisquer objetos circulares, certo, galera? E aí eu fiz uma pequena modificação nessa razão aí de ser dividido por D, que é a medida do contorno em azul, pelo diâmetro, que é como eu pegasse esse segmentozinho vermelho e fosse de um lado até o outro, e dividisse essas duas medidas. E eu chego
aproximadamente no π. E aí, usando meios e extremos, né, o C, que é o comprimento, vai ser igual à multiplicação entre os meios aí, o diâmetro, a medida do diâmetro, vezes o π. E como o diâmetro, como eu acabei de falar, é a medida dobrada do raio, né, por isso que apareceu aí no final comprimento igual a 2πr. Na verdade, esse 2 e o r é justamente dizendo que o diâmetro, a medida do diâmetro, é o dobro da medida do raio, certo, galera? E aí, na verdade, esse 2πr não aparece, mas já saibam aí que quer dizer uma multiplicação. Então, quando eu quero encontrar o comprimento de uma circunferência ou de quaisquer objetos circulares, né, o contorno, basta eu multiplicar 2 vezes a medida do π, que vai ser aproximadamente 3,14 vezes a medida do raio. Ou simplesmente multiplicar a medida do diâmetro, que é de uma borda até outra, do meu objeto circular, passando pelo centro, não pode esquecer isso, né? E multiplico pelo valor aproximado de π. Certo, galera? Então, vejam o quão famoso é esse número, né? E para mais detalhes, né, eu quero recomendar para vocês aí um vídeo sobre π, certo, galera? Intitulado de O π Existe. Vou deixar também nos materiais um link para esse vídeo do canal Isto é Matemática, professor Rogério Martins, na primeira temporada, o episódio 9. Né? Vou deixar já o link direto, vocês já vão no endereço certinho. Né? E é bastante interessante, eu recomendo que vocês assistam, para vocês terem uma noção, além do que eu estou falando aqui, uma noção mais ampla, mais dinâmica, e ver que de fato esse π ele está por trás sim, da nossa sociedade, da nossa dinâmica de vida, né? Algo divino mesmo, né? Então não deixem de assistir, vou deixar aí como material complementar para vocês. E para vocês verem que isso não é algo aleatório, eu quero trazer aqui uma aplicação do π, certo, galera? E aí eu vou trazer aí, né, slide, aplicação para vocês. Inclusive é uma das questões lá do livro didático de vocês, né, página 28, questão número 37, que diz o seguinte, né? A roda de uma bicicleta tem um diâmetro de 70 centímetros. Qual é, olha só, aproximadamente a medida do comprimento da circunferência dessa roda? Então, né, eu tenho aí uma bicicleta, e inclusive é uma questão aí que já nos encaminha para a questão da área da saúde, né, praticar ciclismo, né, manter-se aí ativo no que diz respeito à nossa questão mesmo de saúde, né, a questão dos batimentos cardíacos, atividade física, tudo isso contribui para a saúde, né? E na hora até de pegar uma bicicleta, eu tenho que levar em conta algumas coisas, como por exemplo o tamanho dessa bicicleta. E falar no tamanho da bicicleta implica no tamanho da roda dessa bicicleta, né? Então são coisas interessantes que por trás disso tudo, mesmo que não pareça, está números como esse π aí. E aí o que é que acontece? Vamos aos dados aí da nossa questão, né, de aplicação. Lembram que nós falamos lá que o diâmetro é o dobro do raio, né? Percebam que a questão aí está trazendo a medida do diâmetro, que é quanto? Isso, 70 centímetros. Então, se o diâmetro é 70 centímetros, qual é o valor do raio? Né? Só é dividir, né? 70 por 2 e obtenho quanto? 35, certo, galera? Então já sei que o raio, que é da parte do eixo dessa roda até a extremidade, 35 centímetros. E aí lembram da outra relação que eu trouxe lá no início, né? De que comprimento é 2 vezes a medida do raio e vezes a medida de π, aproximada de π. Lembrando que nós falamos aqui em π aproximadamente 3,14, né? Então, basta eu substituir meus dados aí, né? Comprimento, que é o contorno aí dessa roda, né? Vai ser 2 vezes a medida aproximada de π, 3,14 vezes 35. Fazendo essas contas aí, encontro quantos centímetros para a minha roda? 219,8 centímetros, certo, galera? E aí, né? Será que, dependendo do meu peso, da minha altura, será que andar numa bicicleta desse tamanho é interessante? Então, fica aí a dica, né, para vocês. Tem as atividades lá no portal também. Né? Espero que vocês tenham gostado aí, né, desses nossos encontros não presenciais nesse mês de junho. Aproveitem bastante. Espero que eu tenha contribuído, não só eu, mas toda a nossa equipe, né, da Rede César Sergipe de Educação, contribuído aí para o crescimento de vocês. Certo, galera? Estamos juntos nessa.
né? Um abração. Estamos aí terminando o mês, que Deus nos abençoe para um início de ótimo mês de julho para todos nós. E quaisquer dúvidas podem entrar em contato aí pelos meios de comunicação aí, em plataforma, escola, telefone, certo, galera? E até a próxima. Um abração e vamos caminhando juntos aí nessa. Valeu. Tchau, tchau.